Olá, boa tarde. É uma alegria estar com vocês aqui no Fórum Artístico. Meu nome é Wilde Fábio. Eu tenho 42 anos, eu sempre me confundo se é 42 ou 43, e sou diretor e produtor artístico. Para mim é uma alegria estar aqui partilhando com vocês a convite da Ianua. E aí, assim, o formato da nossa partilha vai ser o formato de perguntas e respostas, ok? E aí espero que seja rico e que possa colaborar com o trabalho de vocês, com aquilo que vocês fazem no mundo da arte, ok? Então vamos lá. Meu nome e idade eu já falei. Primeira pergunta pediram para eu falar aqui um pouco sobre minha trajetória artística e o meu trabalho como produtor e diretor. Então vamos lá. Primeiro, desde pequeno eu percebi dentro de mim um anseio pela beleza e por falar uma linguagem própria. E isso para mim é o que define o meu ser artista, antes de mais nada. Então, desde criança, nos brinquedos que eu escolhia, nas coisas que eu fazia, sempre foi muito forte o lúdico, o abstrato, os objetos que eu conseguia montar, manipular. E desde pequeno no colégio, as artes, de todas as formas. Então, desde pequeno, assim, para mim foi muito claro, né? Eu sou um artista, né? Mas o que significa ser um artista? E aí, nesse tempo, com 11 anos de idade, mais ou menos, foi o tempo que eu tive minha primeira experiência com Deus e entrei em um grupo de jovens na igreja. Lembro que na época eu dirigi e escrevi minha primeira peça de teatro. O nome da peça era Sueli e era sobre prostituição. Lembro que eu dirigi um elenco adulto e para mim foi uma experiência muito rica, muito, como é que eu posso dizer, apaixonante naquela época, né? Eu, uma criança vivendo aquilo tudo. Depois disso, claro que a peça foi um sucesso, foi muito boa, e começou a surgir aquelas demandas, quando vai ter outra? Quando a gente vai fazer mais uma? E assim se tornou normal, sempre uma montagem, um espetáculo. Eu sou de Mauriti, gente, é interior do Ceará, perto da região do Juazeiro do Norte, Cariri, terra do Padre Cícero. Então, lá nessa época eu lembro que o meu sonho era ter uma Kombi, botar dentro dessa Kombi um elenco e sair me apresentando. Isso era o máximo que eu sonhava da minha vida. Pensava mesmo assim, meu Deus, eu vou montar uma peça de teatro, a gente vai sair se apresentando, chega numa praça, do nada monta a estrutura e se apresenta e vai embora. Então esse era o anseio do meu coração, né? E foi muito interessante, porque depois, isso foi o quê? 11 anos de idade, né? Então, dos 11 aos 17, eu trabalhei várias montagens de espetáculos lá no meu interior, e com 17 Deus me chamou à vida missionária. E aí eu entrei na comunidade católica Shalom, da qual eu sou membro há 24 anos. E 25 já. E é muito interessante porque dentro da comunidade eu nunca imaginei que eu iria fazer arte dessa forma, que eu iria, digamos assim, trabalhar com isso, porque quando eu vim foi muito mais pela questão missionária, sabe, de dar vida, de ajudar as pessoas e tal. E quando eu menos esperei, estou eu dentro da comunidade e comecei a ter vários trabalhos nesse sentido, de direção de espetáculos, de produção de CDs, de videoclipes, de festivais, de turnês nacionais, internacionais, de documentário, de curta-metragem. E para mim foi uma coisa que me surpreendeu muito. Primeiro, porque eu sempre fui apaixonado, mas também porque quando eu entrei na comunidade eu não imaginava isso. Sabe aquela história assim, não, eu vou dar minha vida a Deus, eu vou sacrificar tudo por Ele, então eu vou deixar todas essas coisas por amor a Jesus. E de repente, Jesus me dá mais. Ao invés de me pedir o que eu queria, Ele me deu foi mais do que eu queria. Então, ao invés da minha combizinha com o meu elenco lá viajando, eu comecei a coordenar núcleos de arte espalhados no Brasil e no mundo, que trabalham com música, teatro e dança.
que fazem espetáculos, esquetes, que coordenam, fazem shows musicais, que produzem CDs, que fazem turnês. E tudo isso para mim foi muito Deus me surpreendendo, indo além do que eu imaginava que seria e como seria. Ao mesmo tempo, para mim foi um aprendizado. Eu sempre fui inquieto. Sempre, desde pequeno eu fui inquieto, ansioso. Eu queria porque queria desbravar tudo. Tanto que se eu ganhasse um brinquedo, eu tinha que abrir ele e ver como era por dentro. Então, para mim, sempre foi uma característica minha procurar estudar, pesquisar, ler, ver referências e com tudo isso estar construindo, né, o trabalho. Hoje, então eu fiquei dentro da comunidade Shalom, eu fiquei na função de secretário de artes, que é diretor artístico geral da comunidade. Até hoje, a direção artística eu ainda faço, a secretaria de artes hoje eu passei para outra pessoa, que é o acompanhamento das missões, e hoje eu fico mais na direção artística dos projetos. Festivais como Hallelujah, companhia, turnê, esse tipo de trabalho. Amo o que eu faço, sou apaixonado pela arte. Ave Maria, uma alegria. Vamos continuar, bora para a próxima pergunta. Como é para você cristão trabalhar como produtor e diretor em eventos de arte onde muitas vezes a religião não é aceita? Vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse é um paradigma nosso. Por quê? Porque eu acredito que quando o profissional ele tem qualidade, ele supera esse paradigma de forma muito fácil. E eu digo isso pelas próprias experiências que eu tenho. Eu tenho muitas experiências de técnicos profissionais do secular me pedirem colaboração em seus projetos, tirarem dúvidas. Por quê? Porque eles conhecem o trabalho que eu desempenho e por isso mesmo eles têm respeito. Ou seja, o que eu acho? Que se alguém tem esse preconceito, esse paradigma, e ela conhecer o meu trabalho, ela trabalhar comigo, esse paradigma vai cair por terra. Por quê? Porque não existe nada como testemunho. Não é falar não, gente, é mostrar resultado. Não é ficar dizendo, não, eu sou, eu faço, eu... Não, é mostrar resultado. É fazer entrega. Em alguns projetos que eu já tive a oportunidade de trabalhar com diretores secular, com diretores globais, diretores de gravadoras seculares, ambientes muito tensos, assim, e de às vezes até ter aquele clima da pessoa querendo uma derrubar a outra, sabe? E uma das coisas que eu pude provar de forma muito concreta é que quando o artista cristão ele tem domínio da sua área e ele dá essa segurança para os profissionais seculares, a religião não é mais um paradigma. Não é mais um paradigma, o testemunho arrasta, sabe? E isso não só no sentido dos valores técnicos, não, mas de valores humanos também, sabe? Várias foram as vezes que eu trabalhei na direção de eventos, ou cuidei de logística, ou de bastidores, ou mesmo da direção artística, né? E as pessoas de grandes empresas seculares chegaram nos bastidores, viam e diziam assim, isso aqui é inacreditável. Como é que vocês conseguem ter essa tranquilidade aqui? Porque normalmente quem trabalha em bastidor a nível secular sabe o fogo que é, né, gente? Então, assim, o que eu diria dessa pergunta é que a primeira coisa que nós precisamos fazer é sermos profissionais. E, com o nosso trabalho, conquistar esse respeito e conquistar as pessoas, sabe? Não é falando, não é dizendo para eles como tem que ser, como tem que deixar de ser, nem sendo chato, nem não. É sendo um bom companheiro de viagem. Estando junto com ele, construindo com ele, trabalhando com ele, e na medida que eles verem os resultados, com certeza eles vão te respeitar naquilo que você faz. Acredito que é isso. Próxima pergunta. O que é necessário para se tornar um bom produtor e um bom diretor artístico? Vamos lá, gente. Aqui eu poderia dizer 1000 coisas, mas eu vou dizer aquilo que eu acredito que é o essencial, tá bom? Primeira coisa, ter desejo de aprender. Gente, tem que ter desejo de aprender muito, porque você vai aprender a vida inteira. O tempo inteiro você vai estar questionando
os conhecimentos que você tem e descobrindo novas formas de fazer o que você achava que já sabia fazer. Então a primeira coisa é isso, o desejo de aprender, estar sempre nessa busca de inquietante de buscar. Segundo ponto, arriscar. Gente, não existe produtor artístico nem diretor artístico sem risco. E nós precisamos ter disposição de arriscar e de errar. Não dá, gente, para aprender sem errar. Não tem como viver isso, não tem. Não tem como já chegar no acerto. Não. Tem que passar pelo erro. E é com o erro que você vai aprender e mudar. Então, para mim, primeiro, é estar disposto a aprender. Segundo, a correr riscos. Gente, não é seguro. Não é certo. Nada é certo. Por mais que você tenha domínio, você tenha controle. Agora mesmo, eu estou escrevendo um roteiro. Eu tenho 42 anos. O primeiro roteiro que eu escrevi foi com 11. Vocês têm ideia de tudo que eu já vivi de lá para cá, de tudo que eu já escrevi, de tudo que eu já estudei. Porém, mesmo agora, com todas as técnicas que eu tenho, muitas vezes eu percebo que eu preciso arriscar fora do que é seguro. Fora daquilo que a técnica mandaria fazer. E vai ser um risco. E eu vou ver o resultado depois. E eu posso acertar e eu posso errar. E eu não quero perder nunca isso. Então, aprender é o primeiro estado de desejo. Depois, a disposição a arriscar. No arriscar, a disposição a errar. E aqui eu diria que cercar-se de pessoas boas. Ninguém pode ser bom profissionalmente falando, artisticamente falando, nas áreas de produção e direção, sozinho, sem uma equipe. E essa equipe se forma. Não adianta você ficar esperando as pessoas prontas que vão cair do céu e vão estar tudo afiadas e todas arrumadas. Não vai, meu querido. A gente trabalha, a gente prepara, a gente ensina, a gente tem paciência com o outro e ele aprende. E aí essa equipe que foi forjada junto, ela vai ter condição de dar um resultado maravilhoso. Então eu diria como um ponto, cercar-se de muitas pessoas. Não querer fazer tudo sozinho. Gente, eu posso dizer para vocês, principalmente na arte da igreja, esse é um dos maiores problemas. As pessoas querem fazer tudo sozinhas. Não dá. Você precisa de equipe. Você precisa de pessoas, você precisa delegar. Você precisa construir com outras pessoas. Quando você faz tudo sozinho, tudo fica muito simplório. Quando você tem uma equipe, você consegue ver por uma obra a densidade dramática da obra, a densidade da produção, a densidade da direção de arte, a densidade estética, coreográfica, musical. Por quê? Porque não tem só uma pessoa. Tem várias. É complexo. E é mais rico, mais belo e 1000 vezes melhor. Um outro ponto que eu falei no início, quando eu falei do desejo de aprender, mas que é sempre se renovar. Meu querido artista, meu querido diretor e meu querido produtor, não tem como você continuar a fazer as coisas da mesma forma que você fazia ontem. Não é nem há um ano atrás, é ontem. Por quê? Porque a nossa área está sempre em transformação. O homem está sempre em transformação. As linguagens estão sempre em transformação. A técnica está sempre em transformação. A arte está sempre em transformação. Uma coisa é um roteiro clássico. Outra coisa é um roteiro nos dias de hoje. E está aí o cinema, as séries, o teatro, a arte contemporânea que nos obriga a viajar e a entender que não tem um modelo só. E que a gente precisa sempre estar inovando. E aí entra nesse ciclo. Aprendizado, risco, inovação, formação de equipe. E aí, claro, não tem como tratar disso sem falar. Planejamento. Gente, não existe trabalho de produção e de direção sem um bom planejamento. Impossível. Se você tiver tudo isso e você não for uma pessoa que sabe planejar, procure alguém que sabe planejar e bote ela na sua equipe. Por quê? Porque não tem como lidar com coisas tão complexas, densas e grandes se você não tiver um bom planejamento para que você acompanhe esses processos. Ok? Então eu diria que para você ser um bom produtor e um bom diretor, você precisa desenvolver essas características. Aprender sempre, ter coragem de arriscar,
aprender com seus erros, ter coragem de errar, montar uma boa equipe formando essas pessoas, sempre estar em renovação, nunca se dar por satisfeito e planejar bem todas as etapas, seja da direção, seja da produção, para que a entrega seja bem feita. Não tem como fazer isso sem planilha. Não tem como fazer isso sem um mínimo de planejamento de prazo, responsáveis, custos e por aí vai. Impossível. Ok? Seguindo, próxima pergunta. Qual o maior evento que você exerceu com essas duas funções? Fale um pouco sobre ele. Ok, então vamos lá. Eu acredito que foi uma escola, que eu tive uma escolazinha. A minha primeira grande escola foi o espetáculo Paixão de Cristo que eu realizei na Missão de Natal, no Rio Grande do Norte. Porque até então eu estava trabalhando com espetáculos dentro de um teatro, num espaço reduzido, com um elenco reduzido, onde tudo é muito mais fácil de controlar. E de repente eu me vi num anfiteatro com mais de 15 mil pessoas, com 200 figurantes, 60 atores, fora técnica, contra-regras, figurantes e por aí vai, efeitos, luz. Então, para mim, aquilo ali foi minha primeira prova. Por quê? Porque lá foi quando eu precisei entender, primeiro, que eu não faço arte sem arrecadar e que para fazer uma arte de qualidade eu tenho que ter dinheiro e muito dinheiro. Não tem como eu fazer um espetáculo desse sem recurso. Impossível. Wilde, mas o elenco é voluntário, os atores eram voluntários. Eram todos voluntários, mas o figurino não é voluntário, a iluminação não é voluntária, a luz, o som, os fogos de artifício e tantas outras coisas. São custos que precisam existir. Então, acho que lá foi a primeira vez que eu tive esse grande desafio de planejar, organizar, montar uma equipe tão grande e gerenciar tantas equipes. Então, isso para mim, eu diria que foi minha prova de fogo. Eu sempre costumo dizer que depois de uma Paixão de Cristo, você faz qualquer coisa. Meu primeiro foi esse. O meu segundo, eu diria que é o Festival Aleluia. Festival que acontece na cidade de Fortaleza, há mais de 20 anos, tem 5 dias, cerca de 300 mil pessoas por dia, cerca de 12 atrações por dia, mais de 48 horas de evento, bem exigente. A experiência aqui já é completamente diferente da anterior. A anterior era o desafio mais como direção artística e produção artística. Nesse caso do Aleluia, é muito mais o desafio como produtor de evento, como produtor técnico mesmo, como questões de logística, como questões de estrutura, questões de mecânica, questões técnicas, questões da banda que a gente vai fechar, do raio técnico dela, do mapa de luz, da passagem de som, do tempo de ir para o hotel e voltar, do tempo de montagem entre uma banda e outra, dos apresentadores, dos VTs e por aí vai, que é um universo muito próprio, muito peculiar e muito particular. Então, para mim, o meu segundo lugar de desafio e de aprendizado, eu diria que foi o Festival Aleluia, neste contexto. E o terceiro, eu diria que é, né, no caso, a JMJ, que são Encontros Internacionais dos Jovens com o Papa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na organização, na produção em Madrid, no Rio de Janeiro e no Panamá. E para mim é sempre uma experiência única e completamente distinta. Seja quando você vai para um país como a Espanha e você vai assumir a direção de um palco lá e você vai fazer a produção, a programação e tem todos os desafios de língua e de diferenças, sutis diferenças na técnica mesmo, e aí você se cerca de tradutores, de irmãos também que dominam mais essa área dentro daquele idioma, e para mim foi uma experiência única. Seja numa realidade como o Panamá, que quando nós chegamos lá para trabalhar, nós fomos montar
digamos assim, fazer a pré-produção de todos os 7 palcos que ia ter shows da JMJ. Então, montar literalmente o mapa de palco de cada um. As bandas, algumas das bandas que iam se apresentar não tinham nem rider técnico, input list, nada. E a gente precisava falar com eles de vários países, então sempre intermédio de alguém que falasse aquela língua e montar o rider técnico de cada um, de cada espetáculo, de cada show musical e sair treinando as equipes, porque as pessoas, muitos dos que fizeram a produção dos palcos do Panamá, eles não tinham experiência com evento, então a gente fez treinamento para eles, dando para ele noção mesmo, assim, como trabalhar o palco, o backstage, quais são as funções, o que precisa ter, o que é um mapa de palco, o que é um rider técnico, o que é um input list, e toda essa gama, né, de trabalho. Da mesma forma, as questões de passagem de som, explicar como fazer uma passagem, por que precisa fazer uma passagem de som, quais são as necessidades, por que o som tem que ser assim e não assado, e tantas outras realidades. E para mim foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Lembro que nós estávamos organizando a programação do palco principal com o Papa e apareceu essa dúvida, porque precisavam passar mais de 40 artistas e achavam que cada artista desse precisava de 1 hora de passagem de som no palco. E aí eu disse assim, mas para que eles precisam de 1 hora? Eles vão tocar quanto tempo? É banda, é orquestra, o que é? Não, eles vão tocar com playback, é só uma música. Só que foi dito pra gente que eles precisavam de 1 hora. Eu disse, não, gente, não precisa nem ter isso. Eles vão passar um microfone e o in-ear só. Então, assim, sobe ele, bota ele para ouvir o playback, ouvir a referência de voz dele, do playback, ok. Alinhou tudo, alinhou. Tá se ouvindo? Tá. Tá passando? Tá. Canta junto? Tá. Tá tudo bem? Tudo bem. Ok. Salvou a cena, salvou. Próximo. Então, assim, são coisas simples, sabe? Mas que quando você vai vendo os resultados e depois você vê aquela multidão na frente daquele palco, e ver aquelas pessoas todas se apresentando, ver a alegria do Papa, né, a alegria dos jovens ali se encontrando com o Papa, de uma grande gratidão, de um grande carinho. Para mim foi uma experiência muito única mesmo, a JMJ do Panamá. Acredito. E aí tem outros desafios também. Qual o maior desafio que você encontrou como produtor e diretor durante a pandemia? Ok. Durante a pandemia, eu diria que o meu maior desafio foi fazer um curta-metragem que a gente fez, Dulce, A Vida Interior de Santa Dulce dos Pobres, que ele foi feito em Salvador, eu estando aqui em Fortaleza. Então, tudo foi feito online. Meet. Seleção de elenco, direção do elenco, a direção de arte do espetáculo, definição de figurino, de cenário, de locação, ver as locações, visitar as locações, tudo via celular. Direção musical, passar as referências, dirigir, ensaiar o elenco. Eles colocavam um notebook lá comigo, caixa de som, e o pessoal ficava na frente, e aí eu ficava falando, eles iam passando, eu ia corrigindo. Foi uma experiência louca, mas muito gratificante, né? Então fazer todo esse trabalho de direção e de produção, a filmagem que foi feita lá, sem minha presença, desse esquema do online também, e acompanhar toda a edição disso via Meet. O editor compartilhava a tela comigo e eu ia junto com ele, volta, frame tal, take tal, agora take tal, muda a cor, essa cena é mais seca, puxa mais agora, vai mais pro branco, diminui a saturação. Então, assim, para mim, da pandemia, esse foi o maior desafio, mas ao mesmo tempo mais gratificante. Vocês podem olhar depois aí online, esse curta, roteiro e direção são meus, e eu divido a direção dele com o Edgar, com o Itamar, perdão, e para mim foi uma experiência assim maravilhosa, mesmo que desafiante. E uma coisa aqui que eu lembrei, que para mim foi um grande desafio também, não foi no tempo de pandemia, mas eu lembrei e queria partilhar. Alguns anos atrás nós fomos fazer uma turnê pela Europa com o espetáculo Abismo, e nós fomos fazer Alemanha, Hungria, França e Itália. E eu lembro que na época eu estava como produtor e como diretor. E um espetáculo desse na Europa, a gente não tinha muito recurso.
A gente contava com o quê? Com o que as pessoas davam nas apresentações. Então, literalmente, nós conseguíamos hospedagem nas casas da comunidade, montávamos uma estrutura simples e contávamos que no final a gente ficava na porta recebendo o que as pessoas davam em euro, né, em dinheiro. E com esse dinheiro nós esperávamos pagar as contas e bancar também, claro, né, nossos translados na Europa, ir de um país para o outro, essa coisa toda. E para mim foi uma experiência muito única. Primeiro porque eu nunca imaginei que o homem europeu fosse tão diferente do homem brasileiro, latino. Eu fui um ano antes para pesquisar. Fui nesses países, entrevistei pessoas e fiquei muito chocado. Por quê? Aqui nós temos muito essa consciência, eu preciso de Deus, eu tenho necessidade de Deus. Lá não. Principalmente o francês me assustou muito porque era tipo assim, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de nada. E se eu precisar de alguma coisa, eu me jogo no trem. Simples assim. E eu digo isso porque eu estava em Paris, quando de repente um trem parou e a gente teve que ir para outro trem. O francês estava com a gente, chegou e disse, não, isso é muito comum aqui. Uma pessoa se jogou, vão precisar tirar os pedaços do corpo dele e ali tem outra linha, vamos. E eu fiquei olhando assim, como assim? Então, como é que eu vou falar de Deus para esse homem? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar de amor para um homem que não precisa de nada, que não tem necessidade de coisa alguma? E ao mesmo tempo, o alemão é um, o húngaro é outro completamente diferente, o francês é outro e o italiano é outro, mesmo eles lá pertinho. Então, para mim, foi um grande desafio construir o roteiro e eu tinha que encontrar uma solução de atraí-los e falar para eles de Deus sem que eles soubessem que eu estava falando de Deus. E esse desafio para mim foi muito bom. Eu lembro que quando a gente terminou, principalmente a apresentação, uma das apresentações da França, as pessoas na saída, elas diziam assim, muito obrigado, você retratou muito bem a nossa realidade. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. E qual foi o desafio, né? Primeiro, esse desafio de entender o homem, entender que cada público é de uma forma e você tem que falar a linguagem desse público. O segundo desafio, financeiro mesmo. Eu lembro que lá mesmo, em Massy, os arredores de Paris, quando nós fomos nos apresentar, eu fui alugar a iluminação para o espetáculo, né? E quem me conhece aqui no Brasil sabe que eu sou apaixonado por luz e que eu meto tudo que é luz, moving, tudo que tiver para que a coisa seja o mais espetacular possível. E eu fui lá com o dinheiro que a gente tinha para pegar a luz. E quando eu cheguei lá, eu descobri que o recurso que a gente tinha, eu conseguia pegar 2 refletores e um canhãozinho de luz mini. Se fosse outro diretor e outro produtor, eles tinham brigado naquela hora. Mas não podia. Ia brigar comigo mesmo. Ei, você não sei o que, não sei o que. Ah, não, foi o dinheiro que teve. Não, tem, senão você tá me desrespeitando. Não tinha isso, gente. É a mesma pessoa. Ou seja, eu tinha que entender e tinha que fazer o melhor. E assim eu fiz. Tentei trabalhar com aquele material, dando o melhor resultado que a gente podia dar. Nessas horas, a gente vê o que é essencial na arte. Por quê? Porque se eu tivesse parado ali para dizer só tem 2 refletores, eu não vou apresentar. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Não vou me expor a um negócio desse, como eu já vi gente fazendo, né? A gente já tentaram fazer também. Não. O que é essencial é a arte, é a experiência vivida e transmitida. E aí o que acontece? As pessoas têm essa experiência. Tiveram essa experiência? Tiveram. Pois valeu a pena. Pois basta. Porque às vezes a gente tem muito essa ideia, Broadway, essa ideia de uma mega produção que tem que ter muita coisa, tem que ter tudo. Se tiver, maravilhoso. Mas se não tiver e tiver a essência da arte, a essência da experiência da beleza, tá feito o seu trabalho. Ok? Próximo. Acabou. Essa era a última. Gente, espero ter colaborado com vocês. Espero que essas experiências partilhadas aqui sejam ricas para lhe enriquecer o seu trabalho,
a sua arte. Quero dizer que, como eu comecei dizendo, que Deus ele não tira nada da gente. Ao contrário, Deus ele nos dá muito mais. Quando eu comecei, como eu falava que minha experiência era pensar numa Kombi, visitando praças e apresentando com o meu grupo de teatro. E hoje, quantas praças em diversos países eu tive a oportunidade de apresentar. Quantas praças eu nem tive a oportunidade porque são minhas obras que vão. Roteiros que tem inglês, francês, italiano, espanhol, árabe, polonês, húngaro, alemão. Estão aí no meio do mundo. A minha arte, o meu coração, aquilo que eu sou, transbordando essa experiência de Deus. Então eu quero te dizer que se Deus te conquista, que Deus te ama e Deus te quer, Ele não está querendo, meu filho, lhe preparar uma cilada, nem lhe dar uma rasteira, não. Ao contrário, Ele lhe quer dar uma vida plena, ainda maior do que tudo que você sonhou e imaginou que podia ter. Deus abençoe. Shalom.